Maravilha, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o Lenda RI, ou Lenda RI. Ah, nós vamos para mais um vídeo, sem mais delongas, nós vamos olhar para os resultados Resultados não, nós vamos olhar para a sessão de perguntas e respostas da TOTS, tá? Então, nós sempre olhamos, eu não olhei antes aqui, mas eu sempre olho junto com vocês para esse cenário aqui, ó. Qual que é o cenário da TOTS nos últimos meses aqui? Tem uma máxima em 26 de janeiro de R$ 46, uma queda de 38%. E existe aqui uma manutenção dessa baixa histórica, né? Então, se você for olhar aqui para preço, né, é uma grande oportunidade aqui, porque se for olhar, pô, há 3, 4 meses atrás estava 36, há 5 meses, há 6 meses atrás estava 46. Então, o preço diluiu bastante, mas nada demais aconteceu com a companhia, tá? O primeiro trimestre foi muito bom. Aqui você já vê uma manutenção, né? Você vê aqui, ó, que pelo lucro deveria estar ali pelos seus 40 e poucos mesmo, e tá 28. Então tem uma grande oportunidade aqui de aporte em TOTS, né? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, né? Mas você vê aqui que a galera tá batendo, né, na TOTS, impressionante como tem aqui. E os números da TOTS estão muito bons, né? Se você for olhar aqui no período mais recente, no trimestre, você vai ver que em 2023 não, 2025 aqui, ó. Você vai ver que a receita veio boa, a EBITDA veio boa, o lucro bruto veio melhor, o lucro líquido veio melhor, com boa margem, manutenção de margem. A empresa tem uma dívida agora, mas é por causa da aquisição da Linx, né? Gera fluxo de caixa operacional bom, tem um CAPEX um pouco mais crescente, fluxo de caixa livre maior. Você vê assim, não tem nada demais acontecendo com a empresa. Mas mesmo assim, os caras batem na cotação. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Aqui, ó. Aqui o Ivan coloca aqui o resumo. É uma ideia que a gente quer fazer, mais ou menos, só que em formato de vídeo, né? Como se tem no exterior, enfim. Mas aí a nossa ideia é olhar para nossa sessão de perguntas, assim como o Ivan fez aqui, ó. Mas em formato de vídeo, né? Eu não tenho feito os comentários aqui no Fundamentei, porque eu quero estruturar melhor esse resultado. E assim, a gente já perdeu o time, né? O primeiro trimestre já se encerrou há muito tempo. Se for olhar para a agenda, a gente já tem uma empresa fazendo divulgação de resultados já no dia 22, quarta-feira. Daqui a exatas 3 semanas, né? Então, assim, a gente já perdeu o time disso aqui. Então, eu não vou comentar. Mas a gente vai continuar fazendo, tá? Então, vamos aqui para mais um Lenda RI, dessa vez de TOTS, tá? E aqui a gente tem poucos slides também, não tem nada demais assim para comentar sobre essa sessão de perguntas, não. Então, vamos lá. Qual que é a visão geral? Bom, a margem EBITDA, ela continua aumentando. É impressionante como a empresa tem conseguido expor e expandir a sua margem. E eles falaram que foi o resultado de uso de IA, e eles conseguiram uma forte aceleração de vendas para novos clientes nesse trimestre anterior. E esse trimestre, primeiro, né, ele é muito desafiador porque ele tem menos dias úteis, né? Tem carnaval no meio, aí você tem, né, aquela questão toda do ano novo, tudo mais. É o que dizem, né? O ano só começa em março. Você perde ali praticamente 2 meses de operação. Mas, mesmo com tudo isso, a VEG conseguiu fazer uma forte aceleração de vendas, e aí expandiu a margem EBITDA, expande receita. Foi um trimestre de muito recorde, assim, para TOTS. Então essa é a visão geral, assim, do resultado, né? E aí eles falaram muito de links. Falaram muito de links porque eles mostraram lá que eles estão com eles estavam com 2 meses de operação da Linx no momento que eles fizeram a call, e eles falaram que a Linx já tem se aproveitado da máquina de vendas da TOTS, então isso tem feito com que novos clientes entrem para a Linx, e a gestão da TOTS na Linx tem feito diferença, né? Então eles estão fazendo aí aceleração de aquisição de clientes para a Linx, estão fazendo uma expansão de margem lá na Linx. Então assim, eles falaram muito de energia. Eu achei até interessante o diretor falar um pouco disso, porque eles falaram que a energia lá na Linx
era baixa demais. Então por isso que eles ficaram ali muitos anos estagnados, né? Mas eles falaram que antes de 2020, a Lynx tinha um DNA muito parecido com a TOTS, de expansão de margem EBITDA parecida, né? Então, essa sinergia entre as duas empresas foi muito elogiada pela diretora, que é a Maia, e eles falaram que é, a, a sinergia entre as operações já tem sido muito boa, tanto que a Lynx tem feito, aí tem se apresentado na máquina de vendas, aí a Lynx fazia coisa que a TOTS não fazia, né? Então tem gerado aprendizado dos dois lados, e isso é muito positivo. Aí eles falaram um pouco sobre a alocação de capital, né? A empresa está gerando muito caixa, então isso gera margem, isso gera oportunidade para recompra de ações. Então isso é uma boa notícia para o acionista, porque você aumenta a sua quantidade de participação sem fazer nada, né? Porque tem esse cenário de preço, né? É muito oportunista mesmo, né? E eles falaram que a estrutura de capital da empresa é muito tranquila, né? Dado que ela tem mais. Não, agora ela não tem mais caixa do que dívida, né? Não tem. Mas antes tinha níveis muito parecidos, mas a empresa tem uma estrutura muito interessante para conseguir fazer a desalocação da dívida rápida, se ela quiser. E se ela quiser fazer outros merging and acquisitions, ela consegue também se precisar. Outra coisa que o pessoal falou na call é que o ágio fiscal ele não deve acontecer nesse ano. Esse ágio é por causa da aquisição da Lynx, né? Então parece que tem um benefício fiscal por trás disso, mas não deve acontecer nesse ano, deve acontecer no ano que vem, mas ainda sem certeza pré-definida pela empresa, tá? Então é uma empresa que tem estrutura muito tranquila, é isso, tá? Não tem muito o que falar da sessão de perguntas, foi bem curta, né? Essa sessão de perguntas deles. Ah, e um material muito bom também lá pra TOTS. E assim, não tem muito o que comentar, né? Eu acho que talvez é por isso que eu não devo fazer dos outros. É por isso que eu tô pensando em não fazer de outras empresas. Eu tava até explorando isso lá no vídeo anterior. E eu pedi para vocês comentarem o que vocês preferem. Vocês preferem esse formato de vídeo para as outras empresas? Ou se vocês preferem que a gente faça aquele comparativo entre setores, né? Então, por exemplo, posso pegar aqui no varejo farmacêutico, que seria o primeiro que eu faria, depois no varejo alimentício, depois no banco, depois no próprio shopping, né? Para shoppings aqui a gente tem a Allos, né? Mas se você for olhar aqui, tem a Allos, tem a Iguatemi, tem a General Shopping, né? Então você tem aqui, é claro que Múltipla é muito mais avaliada do que a Allos, né? Mas a Allos também tem uma qualidade aqui, né? Enfim. Então, para elencar qual que seria a melhor, né? Mas seria um projeto futuro, assim, e aí eu queria muito fazer algo que o Asvide faz. Eu até falei isso com a minha esposa outro dia, eu falei, cara, eu sinto falta de ter conteúdos na internet que resumem artigos, né? E façam isso bem, né? Porque artigos, eles são difíceis de ler, eles são complicados de ler, né? Você vê que a produção acadêmica precisa melhorar isso, né? Precisa melhorar isso porque são outros formatos, né? A leitura hoje, ela é muito, enfim, né? Ou então você lança em esse formato de livro, eu não sei como que a academia faria para esses papers serem mais difundidos, mas trabalhos, inclusive a gente até abordou um aqui, né? Um trabalho foi feito por um pessoal aqui do Brasil que elencou lá sobre a oportunidade de aportes, né? Sobre a alocação de aportes. Então, esses trabalhos são muito bons para serem avaliados e seria um outro projeto. Mas a gente entra em 2 semanas numa estratégia de olhar resultados, né, de forma muito forte, né? Então, aqui ó, já tem Multiplan dia 30 de julho. Então, e o mês passa voando, vocês sabem disso, né? Então, a gente vai ter muitos resultados para dar uma olhada já num curto período de espaço de tempo mais uma vez. Então, a gente segue aí nesse ato, mas segue produzindo conteúdo dentro do que a gente está se propondo nesses períodos, tá? Então é isso, tá? Sobre TOTS, nada mais a falar de TOTS, empresa excelente, nada demais acontecendo na empresa.
oportunidade aí de alocação de capital dado esse preço, né? Preço muito atraente aí para alocação, beleza? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento. Se inscreve nesse canal, cara. É muito importante para mim a inscrição. É muito importante o like que vocês dão no vídeo e é muito importante o comentário. O comentário que vocês trazem para enriquecer a opinião, enriquecer aqui o vídeo. E eu tenho certeza que nós vamos continuar trazendo mais vídeos para esse canal, beleza? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Valeu e um abraço para vocês. Falou!